Grande abraço para você que está acompanhando aí o nosso balanço geral. Vamos falar um pouquinho de esportes, vamos falar um pouquinho de Chapecoense. Vou começar com um assunto polêmico, com um assunto que está rendendo muita discussão nas redes sociais, não só entre torcedores da Chapecoense, como torcedores de outros clubes também. A CBF publicou, digamos assim, um relatório de quanto os clubes do futebol brasileiro, Série A, Série B, pagaram de comissão a intermediários no período de abril de 2018 a março de 2019. Período de um ano, abril de 2018, março de 2019. E naturalmente que esse relatório teve publicação no centro do país, principalmente através do jornalista Jorge Nicola, que é do Yahoo Sports, e aí a repercussão foi imediata. Para se ter uma ideia, o Corinthians foi o clube que mais pagou comissão. Isso não tem nada de ilegal, tá, gente? Isso aí é uma digamos assim, acontece, é legal, não tem nada de anormal. Isso é instituído no futebol brasileiro, o pagamento de comissão a intermediários. Se é moral ou imoral, aí cada caso tem que ser analisado. Mas é uma instituição do futebol brasileiro, o pagamento de intermediários, ou seja, eu sou empresário de futebol, eu tenho um jogador, para colocar no determinado clube, tem a comissão do intermediário, que tem que ser cadastrado, inclusive, junto à CBF. E aí o clube que mais pagou comissões foi o Corinthians. 34 milhões e meio de comissão num ano. 34 milhões e meio. E aí vem Palmeiras, São Paulo, o Grêmio é o quarto colocado, paga bem comissão também. 16 milhões e 900 mil reais. Na quinta colocação vem o Inter, com 14 milhões e meio. E assim vai. Aí lá na 13ª colocação, e aí é o assunto que diz respeito a nós, aparece a Chapecoense. Na 13ª colocação, pagando de março de 2018, abril de 2019, 5 milhões e 400 mil reais de comissão a intermediários. Sabe lá o que é isso? Na frente de clubes, por exemplo, como o Botafogo, que pagou 3 milhões e meio, Vasco da Gama, que pagou 2 milhões e 300, e assim vai. O Avaí, nesse período, pagou 24 mil de comissão para intermediários. O Figueirense, 230 mil. E a Chapecoense, 5 milhões e 400 mil reais de comissão a intermediários. Isso legal, legalmente. Está lá na CBF. Dados divulgados pela CBF. Não tem nada de ilegal, para deixar muito bem claro. Mas 5 milhões e 400 mil reais de comissão para intermediários, para empresários. Por isso que na Arena Condá vivia lotado de empresários, né? Porque a Chapecoense era um clube bom para negociar. E aí está aqui mais um número que a gente tem que, infelizmente, nos dá a dimensão do porquê que a Chapecoense está nessa situação caótica financeira. Pagar 5 milhões e 400 mil reais de intermediários, de comissão, é muita coisa, é muita coisa. Por isso que, infelizmente, o clube está nessa situação. Tem torcedor que não gosta quando eu falo isso. Tem torcedor, mas só quer falar de coisa ruim, só quer falar das dívidas da Chapecoense. Às vezes a gente fica sabendo de algumas coisas que não tem como não divulgar, como não publicar. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e jogar, né, para baixo do tapete. Então tá aí, a realidade da Chapecoense financeira é muito complicada, muito por conta, né, desse tipo de situações que aconteceram e que vamos esperar que esta atual diretoria tenha capacidade para administrar tudo isso e, quem sabe, colocar novamente a Chapecoense nos trilhos do crescimento dentro e fora de campo também. Claro que todos nós temos que ajudar, todos nós temos que fazer a nossa parte, mas não adianta a gente querer ficar se enganando. A gente tem que saber reconhecer que a situação é muito complicada, que a diretoria tem que ir, inclusive, a empresários aqui do Chapecó, buscar recursos para poder pagar uma parte ou total dos salários dos jogadores e comissão técnica. Então, a situação é muito complicada, mas a gente não pode se omitir, a gente não pode deixar de comentar, porque em anos anteriores, ou no ano passado, a gente muitas vezes reclamava que não sabia das coisas, da falta de transparência. Agora, uma hora ou outra, a gente fica sabendo de alguma coisa, mesmo que seja através da imprensa do centro do país. E a realidade, infelizmente, é essa, que nos deixa preocupado, mas sempre com a esperança de que ainda esta diretoria possa, né, recuperar financeiramente a Chapecoense e retomar o crescimento do clube dentro e também fora de campo. Bem rapidinho, uma matéria do ND+,
que foi publicada ontem, que me chamou a atenção, que está aí do presidente do Avaí, Francisco Batistotti, que é presidente também da Associação de Clubes. O presidente do Avaí deu uma entrevista lá na CBN Diário em Florianópolis e foi repercutida pelo ND+, dizendo que a Série B poderá iniciar na segunda quinzena de agosto, que ele recebeu, ele é presidente da Associação de Clubes, ele recebeu um documento da CBF dizendo que a CBF tem ideia e intenção de começar a Série B na segunda quinzena de julho, daqui a 30 dias. Acho brabo, acho brabo. Acho muito difícil que daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias comece a Série B. Daqui a 60 dias, é 15 da segunda quinzena de agosto. Acho pouco provável, mas enfim, vamos aguardar. O que está cada vez mais evidente é de que Florianópolis não vai ter jogos do Campeonato Catarinense hoje. De novo, mais uma vez pela manhã, o prefeito Jean Loureiro deu entrevista dizendo que, por enquanto, não se cogita a volta do futebol lá em Florianópolis. Nem treinos coletivos os clubes de Florianópolis estão liberados. Então vão ter que treinar lá em Palhoça e provavelmente jogar lá em Palhoça. Me agrada Chapecoense jogar com o Avaí lá em Palhoça, no Renato Silveira Martins, campinho pequeno, tem que fazer o dever de casa, mas daí a gente vai comentar logo na frente. Faz o dever de casa e quem sabe lá em Palhoça, num campinho pouco menor, reduzido do Renato Silveira Martins, a Chapecoense possa, quem sabe, até conquistar a classificação. Vamos aguardar para ver, mas de hora, de momento, sem futebol. Tanto o Avaí quanto o Figueirense não podem treinar coletivo e não podem jogar no Campeonato Catarinense lá em Florianópolis. Vão ter que, muito provavelmente, jogar lá em Palhoça. A gente vai aprofundar este assunto nos próximos dias.